Fala galera do Na Área, tudo bem com vocês? Passei uns dias ausente aqui, né? Porque os jogos estavam meio bagunçados de horário, então consegui pegar só a França hoje para comentar sobre. Não tive tanto tempo para falar da seleção brasileira, mas eu vou falar agora com possibilidades da gente ter o Neymar como titular, assim como o Ancelotti já confirmou que ele pode jogar 90 minutos. Eu acho muito difícil que ele jogue, que ele inicie jogando. Eu não acho que é a primeira opção do Ancelotti. E, sendo bem sincero, eu acredito que realmente ele vai ficar no banco mais uma vez. Mas tudo bem com isso, né? Eu acho que pela estratégia que o Ancelotti vem montando, é cabível e é fácil de entender, né? Porque ele não demonstra ser um técnico que ele vai mudar tudo repentinamente. Então, assim, eu acho que assim, agora sem o Paquetá, ele vai trazer alguém com as mesmas características ou vai trazer alguma formação que deu certo, que ele já testou, mas ele não vai ainda iniciar já com Neymar, Vini Júnior, Cunha, Ryan e aquele time pra frente que se tivesse todo mundo bem, né, eu acho que seria o time ideal, né? Mas a gente sabe que não tá todo mundo bem, então a gente tem que ser um pouco mais cauteloso. Então, eu vou falar já direto do Neymar, né? Da forma que eu acho que o Ancelotti pensou em colocar ele para jogar, se bem que eu acho que ele não vai entrar jogando, mas eu acho que, querendo ou não, é uma possibilidade. Então, a linha de defesa é o mesmo time, né? O Alisson no gol, Marquinhos Gabriel, Danilo e Douglas Santos, Casemiro e Bruno Guimarães, um do lado do outro, como dois volantes. O Vini Júnior mais aberto na esquerda, que é onde ele rende mais, né? E eu até prefiro do que ele fechando igual ele estava no último jogo, jogando mais próximo dos zagueiros e do Cunha, né? E o Ryan do outro lado também é aberto, né? Eu acho que é onde esses caras rendem e eles conseguem atacar de frente, né? Eu acho que ficou bem claro que quando eles recebem a bola de costa, a única coisa que eles conseguem é devolver para o meia, para o volante. Eles não têm aquele tato de dominar, virar e tentar um drible, dominar, virar e tentar uma finalização, dominar, virar e tentar achar o companheiro na frente. Então eles são mais esses jogadores que eles precisam receber a bola para jogar de frente, né? Jogando de costas para o gol fica difícil, tá? E aqui na frente, Neymar e Matheus Cunha. Só que aqui, o que que eu enxergo? O Ancelotti já falou que o Neymar vai jogar como falso 9. Então, o que eu penso? Quando é, o adversário tiver com a bola, o Neymar é esse cara que ele vai ficar aqui, e o Matheus Cunha é o cara que vai descer para jogar, para fechar as linhas. E aí o Vini Júnior encosta mais para cá e o Ryan fecha mais para cá. A tendência eu acho que é que seja essa daqui, tá? Quando o Brasil tiver sem a bola. Tá isso numa possibilidade de jogando todo mundo junto aqui, tá? Claro que esse time aqui bem provável que não é o time que vai jogar, tá? Quando o Brasil tiver com a bola, eu acho que acontece isso daqui. O Matheus Cunha ele sobe para fazer o 9 e o Neymar desce para armar o jogo. E aí o Vini Júnior abre e o Ryan abre para jogar. Guimarães encosta e o Casemiro mais na sobra. E o Douglas Santos que agora tá subindo para ajudar o Vini. Então a tendência é que fique um time mais ou menos assim, eu acho. É claro que tá bem desbalanceado, mas é mais ou menos como o Brasil se comporta dentro dos jogos. Então o Danilo ele não sobe tanto, o Marquinhos vem mais pro meio, o Gabriel cai mais para a esquerda e o Douglas Santos é o cara que tá subindo para ajudar o Vini, tá? Então eu acho que o Brasil quando tiver com a bola, o Neymar ele sai dessa posição de falso 9 e ele vem atuar como um 10, de fato para armar o jogo. É uma alternativa. Eu acho que é onde ele ia conseguir render mais, né? Porque o Neymar é esse cara do drible e do passe. Então ele vai colocar o Vini Júnior na cara do gol, o Ryan na cara do gol, o Cunha na cara do gol, né? Coisa que ele jogando aqui são duas coisas. Eu acho que essa bola não chega, sendo bem sincero, eu acho que só chega através do Guimarães, que é um cara que tá bem na Copa. Mas do Cunha é muito difícil essa bola chegar aqui, chegar aquele passe limpo, sabe? Pro Neymar dominar e não precisar corrigir tanto o passe, dominar e atacar, né? O Ryan, mesma coisa, não sei se
consegue achar tanto o Neymar assim. Mas enfim, eu acho que o posicionamento em si com bola seria esse daqui. O Cunha como 9, Neymar, Vini Júnior, Ryan, Guimarães, Casimiro e Douglas Santos. Gabriel Magalhães, Marquinhos e Danilo. Eu acho que é mais ou menos isso que o Ancelotti pensa e o que vem se desenhando nesses últimos jogos. Porque o Danilo ele não sai daqui mais nem que o reza brava. Você põe um prato de comida aqui e fala assim, ó, só tem esse, ele não vai, não vai. Tá? Então eu acho que o cenário com o Neymar é basicamente esse daqui, tá? Outra possibilidade que eu acho, né, que foi mais ou menos como o Brasil terminou o jogo contra o Japão, só que eu acho que ele não vai entrar assim, porque a Noruega é um time mais não é um time tão complicado quanto o Japão, eu acho, no quesito de, tipo, o Japão atacava muito espaço. O Japão era muito veloz. A Noruega é uma seleção que ela vai dominar o jogo, assim como o Brasil. Então, assim, não é aquela a seleção que vai imprimir correria em cima do Brasil. Então, é uma seleção de troca de passe, de dar a bola no Odegaard e deixar ele construir, de achar o Haaland como pivô, o Sorloth pelo lado direito que vem jogando, o Nusa no um contra o Danilo. Mas eu não acho que é aquela seleção de tipo, a gente atacou, eles roubaram a bola e eles vêm em velocidade. Eu acho muito difícil. Eu acho que eles vêm de forma cadenciada, então vêm de forma com que a gente consegue se posicionar. Tá? Aqui é mais ou menos o esboço de como terminou a seleção contra o Japão, né? Quando o Martinelli entra. Tá? É uma possibilidade dele entrar sim no jogo, porém eu acho muito difícil. Eu não acho que ele vai entrar com essa dobradinha de Martinelli e Vinícius Júnior, tá? E o posicionamento eu acredito que seria basicamente esse, um 4-2-4, né, a linha defensiva mesmo, Guimarães e Casimiro um do lado do outro, o Martinelli mais aberto pela esquerda, o Ryan mais aberto pela direita e o Vinícius Júnior fazendo uma dupla com o Matheus Cunha, né? Claro que o Matheus Cunha é esse cara que ele vem pra cá também e deixa o Vini sozinho lá para ele armar o jogo aqui, tá? E aí o que pode acontecer também é essa troca às vezes, o Vini Júnior abre e o Martinelli vem fechando o meio, tá? É uma saída, tá? Então eu acho que pode acontecer isso daqui, só que sendo bem sincero, eu não acho que ele vai entrar dessa forma. Eu acho que ele vai entrar é, da mesma forma que ele entraria se ele tivesse com o Paquetá. Então é com um meio de campo com mais controle, com um meio de campo com mais pegada, então eu não acho que ele vai entrar assim tão exposto, né? E a formação que eu acho que ele vai entrar, eu acho que vai acabar sendo essa daqui, né? Esse time, então é o Alisson no gol, Marquinhos, Gabriel Magalhães, o Danilo na lateral direita, Douglas Santos na esquerda, como normal. Não, Siri, eu não quero falar com você. A Siri quer falar comigo, gente, mas eu não quero falar com ela. O Casimiro como o volante ali, cabeça de área, né? Que é a forma que ele tá jogando. O Danilo Santos e o Guimarães como aquele oito que tanto defende quanto sobe para ajudar na criação de jogada. Né? O Ryan pela direita, o Cunha como 9 e falso 9 e o Vini Júnior aberto na esquerda. Tá? O que que mudou? Né? O que que eu enxergo, o que que mudou aqui? Quando a gente estava com o Paquetá, eu via o Vinícius Júnior fazendo isso daqui, ó. O Matheus Cunha quer ir para cá, o Vini Júnior para cá, e o Paquetá vinha para cá. E muitas das vezes o Brasil se posicionava assim. Então era o Ryan, o Paquetá, Casimiro e Bruno Guimarães. O Danilo, ele não tem esse perfil de jogar pelas pontas. Então eu acho que dessa vez o Brasil ele vai se posicionar nesse 4-3-3, com o Vini mais aberto, que é aonde ele rende. Então não adianta a gente querer pôr o Vini um pouco mais para dentro aqui, que já ficou claro que ele tem dificuldade de receber essa bola de costa para dar continuidade. Então, se é pra ele ficar aqui recebendo esse passe e devolvendo, cara, abre ele. Põe ele num contra um aqui contra o lateral, que com certeza vai ser mais pesado do que ele é mais rápido, ele vai pra dentro dos caras e ele tá confiante. Então é onde ele tem que jogar, tá? Então eu acho que é essa formação que o Brasil vai entrar, né? É, eu acho que como é que eu posso dizer? Um jogador que vai acabar sendo um dos destaques
dentro dessa partida vai ser o Gabriel Magalhães, pelos embates que a gente vê na Premier League, de Arsenal e Manchester City. Gabriel Magalhães contra o Haaland, né? Eles já têm as rixas dele, né, de zagueiro e atacante lá na Premier, e isso veio para um Brasil e Noruega. E assim, o Haaland ele é muito bom. Ele é muito bom. Nessa última temporada, o Gabriel conseguiu nerfar bem ele, né? E o Arsenal conseguiu ir tão bem que teve mais sucesso na temporada do que o City, né? Eu espero mesmo que o Gabriel jogue bem e consiga nerfar o Haaland, mas confesso que o meu medo maior é aqui, ó. É o Casimiro e o Marquinhos. Aqui eu não vou nem falar porque é chovendo molhado ficar falando daqui. Né? É aquilo, é uma partida boa, na verdade duas boas, três mal, duas boas, três mal, duas boas, duas ruins. A gente sabia que seria assim, então vamos tentar se apegar nos pontos positivos, né? Mas assim, o meu medo em si é aqui, é Casimiro e Marquinhos. Eu acho que às vezes falta pro Marquinhos aquela pegada de zagueiro mesmo, sabe? Tipo, cara, se você passar de mim, eu vou te derrubar, sabe? Ele me passa uma imagem de zagueiro bonzinho, sabe? Que não faz falta, sei lá, sei lá, é impressão minha, né? E o Casimiro é aquilo que a gente tá vendo, mano. Contra o Marrocos ele foi mal, né? Os outros dois jogos a gente foi bem coletivamente, o time meio que encaixou. Contra o Japão ele fez um primeiro tempo horroroso, que qualquer um teria tirado ele. E no segundo tempo não é que ele saiu da água pro vinho. Ele melhora, mas ele melhora a ponto de ficar normal. Não tô te devendo mais. Sabe quando você peguei R$ 10 emprestado seu e aí no segundo tempo eu venho e pago esses R$ 10? Eu não te dei 15 nem 20. Eu te paguei os 10, ficou elas por elas. Claro que ele fez o gol e isso dá um destaque um pouco maior. Mas eu não acho que ele fez uma partida sobrenatural no segundo tempo, não, sendo bem sincero. É que com o gol, né, tudo melhora. Então, o que era negativo passa a não ser tão negativo, e o que é positivo passa a ser muito mais positivo, né? Mas eu acho que é basicamente assim que o Brasil vai entrar. E assim, eu vou tentar cortar, tudo bem que eu acho que eu não vou conseguir cortar essas informações aí de cima aí, de Mercado Livre, enfim. Mas é isso. Fechou, galerinha?